Ok, pessoal, Thiago falando. Se você chegou até aqui, você sabe um pouquinho de C++, sabe classes, sabe ponteiros, e você deve estar se perguntando como é que eu organizo as minhas classes para o meu programa não virar uma grande bagunça. E neste vídeo a gente vai discutir uma das possíveis ideias para isso, que é usar o paradigma de Model e Controller. Na verdade não é um paradigma, é um design pattern, é um padrão de design. É um jeito de organizar código que muita gente usa e que talvez você possa se basear nisso para fazer o seu, tá certo? E um dos melhores jeitos de mostrar o que é isso é através de um exemplo que eu já preparei aqui. Olha o que está acontecendo. Eu quis implementar uma progressão geométrica. Então eu tinha a minha população inicial, a minha razão, e para cada etapa do meu crescimento, né, eu multiplico a minha população pela razão e vou escrevendo isso aí tudo na tela. Bem, claro que isso compila, né? Claro que está aí e é claro que funciona. E não é sobre funcionar, certo? Fazer funcionar, lembra que C é Turing completo, então, tecnicamente, se você só liga para funcionar ou não, você pode fazer como você quiser. Isso aqui que eu vou explicar é sobre legibilidade, é sobre as pessoas entenderem o que você está fazendo, ok? É bom que elas entendam, até porque você mesmo ou mesma daqui a alguns meses, ou alguns dias ou horas, não vai entender o que você tentou fazer. Beleza, vamos dar uma olhada nisso. Repara que nós temos alguns tipos de entidades aqui. Eu tenho entidades ou linhas de código diferentes, né? Partes do meu código que armazenam dados. Aqui a gente armazena um parâmetro, que é uma razão. Aqui eu aplico uma lei de crescimento, ok? E aqui eu só escrevo. Então, depois a gente lida com essa parte de escrever na tela, porque a gente vai falar disso mais pra frente em outro vídeo. Mas o que nós temos com certeza? Temos uma população inicial, quer dizer, uma população, que na verdade o próprio x vai ser transformado, e uma razão. Veja que eles dois são representados por float. Uma desvantagem de usar o mesmo tipo para duas coisas que são semanticamente diferentes é que o programador, ou no caso, talvez até você daqui a um tempo, se confunda, talvez você se confunda pensando, por que eu tenho dois floats se isso aqui era uma população? Quer dizer, e qual float que é a razão, qual float que é a população inicial? Então, uma boa ideia é você criar uma classe que representa populações e uma que representa razões. Porque daí, se você começar a misturar as bolas durante o seu código, você já vai ter um erro de compilação, tá certo? Então, vamos lá. A gente vai criar uma classe. Cadê? Não, estou aqui. A gente vai criar uma classe população. Essa classe vai ter em private, ela vai guardar um float população. E vai ter um public para criação, população, float pop. Eu realmente não sei porque eu coloquei float para população, se uma população é um número inteiro, a não ser que tenham pessoas fracionárias por aí. Mas tá tudo bem, depois a gente pensa nisso. Eu também gostaria de ter algum método para configurar a minha população. Eu queria algum método para retornar a minha população atual. Repara que a minha classe razão vai ser muito parecida com a minha classe população, tá certo? Então eu nem vou implementar agora. Eu não preciso dela não preciso implementar a classe agora. Mas o que vai ser relevante agora é a nossa classe lei. Ok? E repara, a minha lei ela precisa saber de algum jeito sobre qual população e qual razão que ela está sendo aplicada. Então a gente gostaria de usar ponteiros, né, para ficar nos dizendo aonde que a gente em qual população e em qual razão que nós estamos aplicando a lei, ok? Então vamos lá. Então a gente queria ter um std shared pointer aqui para uma população e também queria ter um shared pointer para uma razão r. Veja, se eu criar os meus recursos de população e razão enquanto eu crio a lei e a população e a razão forem únicos para
essa lei, eu posso usar o unique pointer, ok? Então você vai ter lá a sua lei e vai ter o void aplicar lei, ok? E também provavelmente vai ter o float get população, alguma coisa nesse sentido, que só vai repassar aqui o seu get população. E claro, get população, se você ficou nervoso com isso na linha 9, não precisa receber uma população como parâmetro. Tá certo. Então vamos lá. Repara que eu tenho dois tipos de classes, né? Eu tenho as classes que armazenam dados, que são a população e a razão, e aquelas que só alteram dados, tá certo? Repara que aqui na lei eu não faço a menor ideia de como que de qual representação está sendo usada para guardar a população. Claro que uma população, sendo um número só, é uma coisa super simples, mas pensa em um quadrado, ou pensa em um cubo, ou já vai pensando em formas geométricas mais complicadas, ou em personagens de jogos tem isso, né? Eles têm lá, estou na posição tal, minha velocidade é tal, tenho tanto de vida, tenho tais equipamentos, alguma coisa nesse sentido. Então, veja, você não quer ter que pensar nisso tudo nas classes que estão implementando ações, ok? Simultaneamente, veja, quando você vai fazer coisas como guardar isso tudo em um banco de dados, você vai lá e faz void guardar no banco de dados e depois void carregar do banco de dados, aí tudo que você precisa para o seu banco de dados aqui. Então veja, se você tiver um contato com SQL também, isso vai estar tudo dentro das classes que se encarregam de dados, certo? Isso aqui é basicamente uma interface que vai uma interface entre o jeito que os dados estão guardados e abstrações deles que são úteis e que são acessíveis para as aplicações que você está usando. Na lei, repara, aqui são só as classes que executam coisas. A gente gostaria de apontar, né, de ter referências para os dados que a gente vai usar, mas no fundo a gente não guarda nenhum dado dentro da lei, ok? E já passando agora para a nomenclatura que a gente se propôs, isso aqui é o model. Model é todas as classes, model é o componente do seu programa que tem todas as classes que armazenam dados. E o controller, que vai ter todas as classes que processam dados. Ok? E a gente vai querer sempre separar o que armazena dados do que processa dados, tá certo? Bem, pessoal, isso é o Model Controller e lembra de separar sempre o que está guardando dados do que está processando dados, porque isso vai te facilitar bastante na hora de você fazer uma codificação mais complexa. Vou mostrar um exemplo. Vamos supor que você... Peraí. Vamos supor que você não acreditou em nada disso de Model Controller e resolveu fazer o processamento de dados junto do armazenamento de dados. Então, como que você fez isso? Você fez alguma coisa desse tipo. Você fez uma superclasse. Set população, get população, guardar, aplicar lei, get população. A gente não precisa mais desse. Class superpopulação. Set população, get população, guardar, aplicar lei. Tá certo. Agora veja, quando você tentou mudar a sua lei, você teve que fazer uma alteração na classe superpopulação. Quando você comunicou com o banco de dados, você também teve que fazer uma alteração em superpopulação. E veja, você pode fazer isso, não vai dar necessariamente errado. Veja, primeiro, como a sua classe começa a ficar cheia de métodos. Ok? Pode ter muitos e muitos métodos. Para esse caso, isso que é super simples, você já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 métodos, né? 5 se você descontar o construtor. Também nisso, quando alguma coisa não compilar,
você vai ter mais dificuldade de encontrar onde está o seu erro, ok? E também quando você começar a trabalhar em equipe, isso aqui precisa de um ponto e vírgula, quando você começar a trabalhar em equipe, você vai começar a ter muita gente mexendo numa classe, ok? Ao passo que, se você deixou tudo dividido, você define primeiro a API, ou as interfaces entre os models, as classes model e as classes controller, e depois pode até dividir a sua equipe. Uma parte da equipe só lida com o model, outra parte lida só com o controller, tá certo? Pessoal, então é isso. Isso é o model controller. Depois a gente vê mais profundamente como usar isso, ok? Abraços, até mais.